Difícil em sair dessa caixa, me senti uma pin-up, assim, naqueles bolos de aniversário. Saindo de dentro do bolo? Sai de dentro do bolo. O que foi o RPM para quem nasceu depois disso tudo, para quem não tem ideia, que está vendo a gente? Conta um pouco em termos de números, recordes batidos e... Conta um pouco. Outro dia eu estava conversando com o Bial e ele falou, vamos passar uns trechos do programa, né? Do Globo Repórter que a gente fez e que ele que conduziu e viajou com a gente, e entrevistou e tal. Foi uma viagem. E tá lá no YouTube, né? Globo Repórter, RPM. E a gente falou, ele comentou, se a gente não tivesse feito esse Globo Repórter, hoje parece difícil de acreditar que houve um fenômeno dessa magnitude. Né? De uma histeria coletiva com um rock brasileiro, né? Você imaginava isso na época? Não dá para imaginar isso. É uma coisa, é uma dimensão muito grande, né? A gente queria se profissionalizar, a gente queria viver de música, mas a gente não foi logo, como o Tony falou, né? Paralamas, Titãs, já haviam outras bandas que estavam fazendo muito sucesso, a gente foi, tipo, os penúltimos, assim. Nós e Legião lançamos os primeiros álbuns em 85, quando Você Não Soube Me Amar da Blitz é de 82. 82 marca também o primeiro álbum dos Paralamas, primeiro dos Titãs. Aí 83 você tem, aí já tem Barão também, 83 você tem o Rich, aquela história toda, 84 você já tem Bete Balanço, e a gente só ali assistindo, né? Eu fui no Rock in Rio como espectador, nem sonhávamos, não tínhamos ainda a coisa, né, um show todo, tínhamos lançado só Loura Gelada, estava tudo começando a acontecer, então tínhamos um lado um pouco que a gente chamava, né, de lado B quando tinha o vinil, que é um conceito também que as pessoas do streaming, do digital não entendem direito o que é um não, lado né? B. Lado né? B é tipo caiu a ficha, as pessoas falam, tipo, que ficha? Eu sair do armário, o que ele quer dizer com o lado B, né? Total. Divulgar o lado B, né? Esse tipo de brincadeira, assim. E a gente tinha um lado mais soturno, gótico. Eu tinha vindo de uma temporada em Londres como correspondente, então a gente se identificava um pouco com esse niilismo, essa coisa depressiva assim de meados dos anos 80, com uma sensação de que poderia haver uma guerra nuclear, uma certa angústia assim do tempo, né? o espírito do tempo. E a gente tinha essa coisa da sonoridade dos teclados, que era muito contemporâneo, era muito o que estava acontecendo lá fora. Então aquilo foi chegando no Brasil de um jeito que quando a gente vai preparar o show do primeiro álbum, há esse encontro com o Manuel Poladian, um grande empresário que produzia todo mundo, foi empresário da sua mãe um tempão. Da minha mãe. Não, ele é Roberto, Caetano, Rita. Ney, Rita, todo mundo, Gal. E de repente ele me liga, e eu conheci o Poladian porque eu era jornalista, garoto, aí estava lá, vai ter show do Peter Frampton, eu vou cobrir. Chega lá na bilheteria, é o Poladian que está lá para me entregar o ingresso, não é uma assessora, era ele, o Poladian, foi ali que eu conheci, no show do Peter Frampton. Ele me ligou, cheguei em casa, eu depois de voltar de Londres, eu estava completamente duro e voltei a morar na casa dos meus pais, minha mãe falou, te ligou aí, o Manuel Poladian, eu falei, hã? E aí, em pouco tempo, a gente estava com o Poladian e eu já conheci o Ney, já tinha entrevistado o Ney, e conversamos sobre chamar o Ney para dirigir, o Ney era artista do Poladian, e tínhamos Ney tudo Mato na mão. Grosso, tá, gente? Vou fazendo a legenda aqui. O Ney é o Ney, né? O Ney Você é o fala Ney. assim, o Roberto é o Roberto, exato. Né? Mas tudo bem. O Ney Mato Grosso. E aí começa uma viagem, né, que é tão surpreendente e significativa que eu não tive como não homenagear isso, não revisitar isso agora com essa turnê de 35 anos desse espetáculo Rádio Pirata ao vivo que o Ney dirigiu. E que foi o disco que mais vendeu até hoje no Brasil, Então, né? na verdade, foi a turnê do primeiro disco, o Amarelo, Revoluções por Minuto, que precisava de mais músicas para dar um tempo de um show,
E nós fizemos novas músicas, Alvorada Voraz, homenageamos o Ney, os Secos e Molhados com Flores Astrais e De tal. quem foi essa ideia? Nossa, assim, tipo, lógico que a gente vai homenagear o Ney. O Secos e Molhados foi uma banda fundamental para todo mundo, né? Tá trabalhando com o Ney, você não pensar em Secos e Molhados, é como trabalhar com Paul McCartney e não pensar em Beatles. Né? Sim. E aí, ele, no meio dos ensaios, disse, eu preciso de uma música calma. O repertório de vocês é todo denso, teclados, pesado. Eu preciso de uma música calma para o show poder ter uma baixa, uma queda. dinâmica, uma queda para poder voltar para o final. Eu, voltando de Londres, sugeri London, porque eu queria cantar em inglês e nossa geração tinha uma espécie de pacto de não cantar em inglês, a gente não fazia cover. Você não ia ver um show dessa galera e ouvir Satisfaction, nem Cocaine, nem Smoke on the Water. Todos nós fazíamos nossas canções autorais em português. Mas ali eu tinha uma brecha para cantar em inglês, uma coisa do Caetano, feita durante o exílio, e o Ney adorou, a gente fez uma versão bem simples de piano e voz, e aquilo foi sendo pirateado em cada cidade pelas rádios locais, e o show estreou em setembro, aqui em São Paulo, no Teatro Brigadeiro. Na semana seguinte a gente fez um festival Atlântida Rock Sul, no Gigantinho, com Léo Jaime e os Paralamas, e bandas locais, Cascaveletes, TNT. Gente, melhor época. Melhor época. E a música foi, então, começando a ser executada naquela versão ao vivo do Gigantinho, quando as pessoas começaram a ver o laser. Vocês tinham essa parada de laser, E tinha né? a parada do laser, que era uma coisa totalmente alienígena, assim, era uma coisa... que não existia. Não existia. Quem botou esse laser na banda? Não, na verdade eu sou muito fã, né, de rock progressivo e tal. E quando eu tinha uns 14 anos, o Gênesis veio aqui. E eles levaram um laser, acho que 77 ou 78. E eu fui, meu pai me levou no ginásio Ibirapuera e aquele laser, eu falei, que é isso, né? O Gênesis sempre investiu em efeitos e luz, eles eram donos da própria companhia de luz e tal. E eu falei, isso é uma loucura. Quando nós assinamos com o Poladian, tínhamos uma reunião, eu falei, então, o que vocês pensam? Eu falei, quero um laser. Quero um laser igual ao do Gênesis. E de repente a gente estava ali, no ginásio Ibirapuera, com um laser, e era uma coisa de outro mundo. A música começa a tocar, isso foi em outubro. Em março, a gravadora convoca uma reunião, já não havia mais compacto. A indústria estava tão próspera, vendendo tanto, que compacto. Todo mundo comprava LP, que nem água, assim. A gente chegou a ser, sei lá, quarto, quinto maior mercado consumidor de discos do mundo. A gente não está muito distante disso. Não, tá voltando. E aí eles disseram, a gente tem que fazer um disco ao vivo. A gente falou, cara, você tá maluco? A gente só tem um disco de estúdio, vai fazer o quê? As mesmas músicas. Só que ao vivo? Só que ao vivo? Não, mas se vira, você tem que tocar essas do show, a música está estourada, a música está em primeiro lugar. E não foi lançada, ninguém pode comprar, ficava todo mundo em casa com o gravador, play esperando rec. A hora. O DJ fala, agora não sei o que lá, e pá! Aí o cara fala, Transamérica, pá! Estragava tudo. Aí esse show do primeiro disco deu origem a esse disco que permanece aí como o mais vendido, continua vendendo, né? Esse aqui é o negócio. Chega uma hora que você perde o contato. Alô, Houston, alô, a gente foi embora no espaço. Agora, dessa galera dos anos 80, que vocês eram muito ligados, faziam tudo junto, quem era o mais louco? Cazuza, sem dúvida. Cazuza, conta uma história. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Sério? Mas o Cazuza, ele não era um personagem, ele era... A poesia dele, ele era aquilo tudo. A poesia dele reflete quem ele era. Ele era o Cazuza, ele era a poesia do Cazuza o tempo todo. Um cara muito íntegro. É um artista que você, hoje, sei lá, ele morreu em 91, estamos fazendo aí 30 anos da morte dele. A gente assiste o filme do Cazuza, a gente vai ver a exposição do Cazuza. A gente ouve as músicas. A gente lê a biografia, a gente ouve as músicas, tem o musical do Cazuza, porque o Cazuza é fascinante. Como um Jim Morrison, não é assim a obra do Cazuza. Carlos Drummond de Andrade tem uma obra uau, talvez o maior poeta, só que ele era um funcionário público.
tinha um emprego, ele passou a vida toda indo na repartição e tal. Cazuza não, Cazuza ele era aquilo tudo. Tudo que ele falava, aquela burguesia fede, ele subia nas mesas do restaurante e falava, burguesia fede. Cara, Cazuza perdia o amigo, mas não perdia a piada. Cazuza não tinha limites, Cazuza não ia dormir, Cazuza... E ao mesmo tempo era um gentleman, um doce, um cara culto. Eu passei assim, dos meus 18 até os 20 e poucos anos, quando a gente começa também a fazer sucesso e tal, indo passar os fins de semana na casa dele, chamando a Lucinha de tia, sabe aquele amiguinho da escola que se bota o colchonete do lado da cama dele. E era uma coisa assim, era... Cazuza, perto do Cazuza era um cara muito intenso e muito influente, as pessoas todas... Se você não tinha muita personalidade ou muito medo, como eu, que era um garoto, né, eu falei, ai meu Deus, você era inevitavelmente influenciado pelo Cazuza e eu via vários Cazuzinhas assim acontecendo, projetos de né? Cazuza. As pessoas, ele era muito, a coisa dele é toda muito forte, né? Ele era muito intenso, muito vibrante, muito engraçado e muito autêntico, Gente, né? que energia. E era muito louco, mas ele tinha essa coisa da geração beat, do blues, Janis Joplin, do de cotovelo. A verdade dele atravessava, ele tinha uma facilidade poética, mas ele estudava, tá? Ele em casa, de tarde, com a máquina de escrever dele, ele era muito sério, ele não era doidão 24 horas, ele levava o trabalho dele muito a sério. E ele cortava aquilo ali, só que deve ser muito difícil você viver com essa percepção tão nua e crua da realidade o tempo todo, porque a gente vive, né, com várias camadas, né, de hipocrisia, de comportamento e tal. Cazuza não, Cazuza chegava uma hora assim, depois do segundo, terceiro uísque, ele ia direto na verdade. Eu falei, não é para falar isso, aquela coisa que todo mundo sabe, mas ele Não vai pra... não tinha filtro, ariano, um cara assim, pô, eu tenho saudade, não é do meu feitio ter saudade, não tenho saudade de quase nada, mas estar com ele, ser aquele garoto... Porque Aprendiz. exatamente. Ele é 4 anos mais velho que eu, né? E vivíamos ele e o Ezequiel. O Ezequiel era o cara, né, o cara mais velho, o jornalista. Aí Cazuza, que era a menina dos olhos dele, e eu que era assim, tipo o Robin, né? Eu ficava sempre ali, puxa, Cazuza e tal. E era uma loucura. A minha alegria e a passarinho. Como anda a tua relação com os meninos do RPM? Olha, o meu maior amigo ali era o PA, o baterista, que faleceu há uns 2 anos, e aí a gente tem diferenças, eles têm uma ideia de que eles podem continuar como RPM, e é um pouco triste isso, né? Porque eu acho que existe uma ideia na cabeça das pessoas, né, do que sejam as bandas e tal, né? Então, acontece, né, das bandas terem aí uma sobrevida depois do fim e tal, mas é um pouco triste, Você acha que não tem volta? nada tem volta, né? Assim, a gente seria uma espécie de Led Zeppelin que termina quando o baterista morreu. Uma Compreendo. banda é uma química, uma banda de sucesso é uma química, não dá para você ficar mexendo, E é um frisson, né? Quando não é tá como se fosse todo uma mundo... empresa que você troca o funcionário, é um troço vivo, assim, são aquelas 4 pessoas que sobem no palco e levam toda a sua bagagem. A banda, quando dá certo, é um negócio muito... Tanto teve volta, tanto foi do caralho, que tivemos 2 voltas. A gente voltou em 2002 com o projeto MTV, RPM 2002, que foi muito bem sucedido, CD de platina, DVD de platina, turnê pelo Brasil. E voltamos novamente em 2011, porque por mais que a gente não se dê bem, quando toca aquela coisa, os 4 estão ali tocando, acontece o negócio. Mas agora que o PA morreu, eu não vejo a menor hipótese disso voltar, até em respeito a ele, e não tem como, é tipo Paralamas, você tem uma banda que é Concisa. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Agora, Paulo, por que você escolheu um samba enredo para sair da caixa? O que é esse lado que ninguém talvez saiba de você? É porque antes de ser roqueiro, eu sou brasileiro, né? Então, antes de eu ter esse encontro com o rock, que foi através de Roberto, né? Uma tradução brasileira, como
Caetano diz em Sampa, ainda não havia para mim Rita Lee, a tua mais completa tradução. Não havia para mim o rock and roll antes de Roberto, de Eu Sou Terrível e tal, mas havia o carnaval, havia o samba, havia Toquinho Vinícius, Maria Creuza, que minha mãe ouvia em casa, havia a música brasileira. E eu tenho também essa curiosidade, né, do Caetano. Eu conheci esse Samba da União da Ilha no disco do Caetano Uns, se eu não me engano. Então Caetano me mostrou Damonilho, de Henri Salvador. Caetano me mostrou Chuvas de Verão. Através do Caetano eu fui música cubana. Ele foi abrindo várias portas para a nossa geração, incríveis, assim como o Gil. E o samba meio que está no sangue. Eu não diria que eu tenho samba no pé, porque aí é querer demais, né? De um roqueiro duro. Mas tem no gogó. Mas eu tenho essas canções, são grandes canções, né? A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para destilar. O mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra o mal olhado eu carrego o meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra o mal olhado eu carrego o meu patuá. Acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo com o mar. E com o mar é hoje o dia da alegria. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante, o maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra o mal olhado eu carrego o meu patuá. Levei o meu samba pra mãe de santo levar. Contra o mal olhado eu carrego o meu patuá. Acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo com o mar. E com o mar é hoje o dia da alegria. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Qual foi o dia mais difícil da sua vida? Olha, eu vou te falar que, porra, ser brasileiro é andar numa corda bamba. Todo dia tem um grau de dificuldade, uma coisa, a gente acorda já, tipo, esperando de onde vai vir a rasteira. É bem Mas isso. eu tive um dia bem difícil, assim, que foi, na verdade, uma noite em que eu e o PA
estávamos indo para Los Angeles em 88 mixar o terceiro e último disco daquela fase dos anos 80 do RPM, o Quatro Coiotes. E o PA sempre foi muito intenso, muito dado a excessos em tudo, bebida, comida, tudo. E ele, nesse voo para Los Angeles, nós fomos os dois, primeiros nós dois, a gente queria ir um pouquinho antes, então nós fomos primeiro, e no meio do voo, nós tínhamos uma escala em Lima e depois Los Angeles. No meio do voo ele falou, Paulo, tô passando mal. Eu falei, pede um remédio para o moço, um negocinho, tô mal do estômago, não sei o quê. Aí tava dormindo, ele chegou, vamos pousar em Lima. Ele, tô mal, preciso ir pro hospital, precisamos ir pro hospital. Eu falei, olha só, em 88, Lima, o Peru estava em estado de sítio. Meu Deus. Às 10 horas as pessoas tinham que estar nas suas casas e passavam os carros com a polícia atirando em quem estivesse na rua. Não tinha hipótese. Eu falei, olha só, são 2 horas da manhã, Lima está num estado de sítio, a gente pode ser morto. Se você não morrer de tiro, você pode morrer de infecção hospitalar. Vamos chegar em Los Angeles, cara. Você quer isso para você? Baterista do RPM morre em Lima, morre em Los Angeles, é um negócio mais rock and roll. Aí ele meio que se convenceu, mas a gente chegou em Los Angeles, num estado. Ele estava tão ruim que deixaram a gente furar a fila da imigração, para você ter uma ideia. Nossa, ele estava ruim mesmo. Ele estava morrendo, estava expelindo um líquido de uma cor indescritível. Entramos no táxi, fomos direto para o hospital, por Cedars-Sinai. E quando chegou lá, puseram ele numa cadeira de roda e levaram. Depois de 1 hora, chegou um médico e falou, olha, se você tivesse levado mais uma meia hora, ele tinha morrido, porque ele está com uma pancreatite aguda. Meu Deus. Então, ele, no táxi, ele dizia, eu vou morrer. Chegou uma hora que eu falei, ele vai morrer. Mesmo? E eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer? Pô, eu tinha 24 anos. Eu tinha que pegar o corpo, ver o caixão, voltar para o Brasil, entregar para a família. Foi um dia bem difícil. Meu Deus. Para minha sorte, para dele ele não morreu. Graças a Deus. Ele conseguiu ainda. Por quê? Qual foi o dia? Há 2 anos atrás. Qual foi o dia que você foi a melhor versão de você mesmo? Não sei. Eu acho que esse tipo de ideia está muito ligado à paternidade, né? À doação, a ser. Eu acho que essa alegria absurda, desse amor incondicional com as crianças é uma coisa que a gente fica destruído e feliz na mesma proporção. E todo dia que eu estou exausto, joguei bola e levei no colo, no cavalinho, eu me sinto muito bem, assim, é uma coisa muito gratificante. Eu não saberia dizer um dia, assim, mas com certeza está relacionada à paternidade. Que coisa boa. Agora a gente está no quadro A Tua Música Te Perguntou. Opa! Vida Real quer saber até onde vai a sua fé. Então, eu sou meio o contrário do ateu, né? O ateu não acredita em nada, eu acredito em tudo. Você é ecumênico? Eu sou sincrético, eu acho que toda religião tem alguma coisa para nos ensinar e tudo converge para amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu estudei cabala, budismo, fiz primeira comunhão, adoro candomblé, tenho meu orixá, pai de santo e tal. Então eu acho que a minha fé é uma coisa que eu amplio cada vez mais. Todo mundo junto? É a mesma coisa, na verdade. Né? Todo mundo tá junto, né? Tá tudo interconectado, né? Tipo, I am the wars, I am he as you are me and we are all together. Saquei. Rádio Pirata quer saber, ainda vai haver uma revolução no Brasil? Eu acho que isso acontece o tempo todo. Nós somos, apesar do atraso na política e da desigualdade na economia, nós somos um país muito avançado, talvez o mais avançado do mundo em comportamento, em costumes, na sexualidade. Eu acho que a gente hoje está vivenciando uma revolução. Eu acho que o fato de você ter um artista como a Pablo na posição que ela está é uma coisa linda e dificilmente você conseguiria imaginar. A gente teve RuPaul, né, nos anos 80, 90 e tal, mas eu acho que o Brasil tem muito a ensinar. Eu concordo com o Caetano, assim, e eu acho que essas revoluções, elas nem sempre têm esse caráter, né, marxista, leninista, que a gente imagina, vai ter o avião e tal. São pequenas revoluções
que vão acontecendo, mas a gente precisa ter uma revolução ética, né? Essa revolução que a gente está esperando. Eu falo um pouco disso na minha última música, chama Herói Made in Brasil, um projeto de NFT com cards do Mike Deodato, que é um cara, eu amo quadrinhos, e ele é um quadrinista brasileiro de João Pessoa, que chegou no topo da Marvel, da DC, desenhando todos os grandes, Homem-Aranha, Batman, os Vingadores, e fizemos um trabalho juntos, ilustrando a canção. Já está no YouTube, já está, enfim, nos aplicativos de música. E fala disso um pouco, essa coisa do brasileiro, essa dificuldade do brasileiro de fazer a coisa certa, sabe? Desse complexo de Macunaíma, desses conceitos que nos perseguem, a malandragem, a lei de Gerson, isso tudo é muito difícil, é muito fácil apontar o dedo, mas é difícil olhar para si mesmo. Ver o que você está fazendo de errado. Louras Geladas quer saber se você já se rastejou por alguma mulher. Ah, metaforicamente, sim. Não, metaforicamente não. Não, rastejar, assim, no sentido, tipo, ofídio da cobra, assim, não, acho que não. De ficar doido? Eu já me ajoelhei. Ajoelhei com certeza. Rastejar, não? Rastejar, assim, tipo, naquela operação da selva, não. Mas no sentido metafórico, sim. Assim, e, tipo, esse personagem de Louras Geladas, ele rastejava várias vezes na mesma noite por diferentes mulheres. Não era uma coisa tão... Ah, tá. Não era uma terrível, coisa... Não. Você se apaixona várias vezes por dia quando você tem 18 anos. Verdade. Eu sei que eu vou te amar. Quer saber? Você sabe que vai amar alguém pro resto da sua vida? Não, a gente nunca sabe, né? Mas, assim, eu sou um profundo admirador de Vinícius e me identifico muito, sou libriano como ele. E aquele negócio, se não era eterno, não era amor. Então, todas as vezes que a gente se apaixona, você tem essa firme crença de que é eterno. E tem que ter, né? Tem que ter, senão uma perda de tempo. Fundamento, o amor não tem fundamento. Next, vamos pra balada. Paulo, amei que você veio aqui no Sai da Caixa, amei você ter saído da caixa, ter falado coisas tão incríveis. Eu adoro conversar com você, você me faz pensar e repensar. Você é demais. Obrigada mesmo. Obrigado, que bom te receber aqui. Difícil, hein, sair dessa caixa. Me senti uma pin-up, assim, naqueles bolos de aniversário. Saindo de dentro do bolo? Saindo de dentro do bolo. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis, e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Morto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis, e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira.
beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Luísa, que delícia. Qual?